Olá, tudo bem? Nesse nosso encontro de hoje, nós trataremos do primeiro governo dessa experiência democrática que o Brasil viveu entre 1946 e 1964, que é o governo do Marechal Eurico Gaspar Dutra. Bem, só para lembrar um pouquinho do nossa última conversa, a eleição que aconteceu em 1945 foi uma eleição onde o Dutra saiu vencedor. Atribui-se essa vitória a ele, em grande parte, ao apoio que ele recebeu na reta final do ex-presidente Getúlio Vargas. Então ele teve uma vitória aí com uma grande diferença em relação ao segundo colocado, o brigadeiro Eduardo Gomes, candidato pela UDN, e eu chamo a atenção aqui porque um candidato, o Edo Fiuza, pelo Partido Comunista Brasileiro, obteve o terceiro lugar na eleição, obteve 9,71%. Significativo porque nesse período da redemocratização foi a única vez que o Partido Comunista apresentou um candidato à presidência. Daqui a pouquinho a gente vai entender por que não apresentou em outras vezes. Bom, em 1946, portanto, o Dutra tomou posse e teve início o processo de redemocratização, a começar pela Assembleia Constituinte. Os deputados se reuniram e no espaço aí de basicamente um ano, né, uma nova Constituição foi promulgada, foi aprovada pelo Congresso Brasileiro. Então, a Constituição, eu separei algumas características aqui, ela manteve o Brasil como uma república federativa, presidencialista. Uma diferença dos dias de hoje é que o mandato do presidente era de 5 anos e não havia o direito à reeleição. Também se restabeleceu as eleições diretas para os poderes executivos e legislativos, federais, estaduais, municipais. Manteve-se em linhas gerais o Código Eleitoral que teve vigência lá com a Constituição de 1934. A exceção, a única mudança que aconteceu é que aquela representação classista, como existia lá atrás, né, foi a única vez que aconteceu aqui no Brasil, naquela eleição de 1933 e depois na Constituição de 1934, essa possibilidade da eleição de deputados classistas não aconteceu mais, foi só naquele período. O voto continuava a ser secreto, universal, no entanto, manteve-se a exclusão dos analfabetos, o que excluía uma quantidade enorme de pessoas da participação eleitoral. É bem verdade que nos anos seguintes, conforme a alfabetização foi aumentando, essa exclusão foi diminuindo, mas ainda assim era uma exclusão bastante significativa. A Constituição também garantiu a separação e a independência entre os poderes, o que é normal em qualquer país com uma característica liberal e democrática. Também, dentro dessa linha, garantiu-se os direitos e liberdades individuais, ou seja, liberdade de expressão, pensamento, opinião. O Brasil permaneceu como Estado laico, né? A censura só ocorreria em espetáculos voltados para a diversão pública, do tipo teatro, cinema, que teriam classificação por faixa etária. E também a Constituição assegurou o pluripartidarismo, como comentamos há pouco, até mesmo o Partido Comunista Brasileiro foi legalizado, embora durante esse período, até 1964, existissem inclusive outros partidos, os partidos que vão, na verdade, terem uma hegemonia nas disputas serão o PSD, o PTB e a UDN. Uma das contradições dessa Constituição é que ela manteve a estrutura sindical da Era Vargas, ou seja, como comentamos aqui na oportunidade anterior, a CLT garantia uma série de direitos sociais, trabalhistas importantes
para a classe trabalhadora. No entanto, ela mantinha o movimento sindical sob a tutela do Ministério do Trabalho, e isso não mudou, isso continuou. Assim como também uma outra crítica que podemos fazer a essa legislação é o esquecimento, a lacuna que ficou em relação aos trabalhadores rurais, uma vez que os direitos sociais e trabalhistas não eram estendidos a eles. Bom, quando o Dutra começou o governo, eu destaquei algumas medidas aqui, né, que acabaram permanecendo. Uma delas foi a criação, a fundação do SESI e do SESC, aquilo que a gente costuma chamar hoje em dia do Sistema S. Na verdade, tanto um serviço como o outro já tinham sido pensados na era Vargas, mas só foram efetivamente fundados no governo Dutra. Então o objetivo era muito claro, você ter um ensino técnico financiado em grande parte pelo imposto sindical obrigatório, né? Tanto patrões como empregados tinham que pagar esse imposto sindical, e o objetivo era você ter um ensino técnico para formar mão de obra, tanto para a indústria como para as atividades do comércio, as atividades de serviços. Havia o diagnóstico de uma carência muito grande nesse ensino técnico aqui no Brasil, e o SESI e o SESC deveriam contribuir para poder reduzir esse déficit na formação de nossa mão de obra. Também no governo Dutra foi criado o Estado-Maior Geral, que futuramente passou a se chamar o Estado-Maior das Forças Armadas, né, instituição que existe até hoje. E também uma decisão que vai demonstrar muito bem o caráter conservador do pensamento do Marechal Dutra. Durante o governo dele foi determinado o fechamento dos cassinos e a proibição dos chamados jogos de azar, dos jogos que envolviam apostas. Então, especialmente no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, existiam cassinos que geravam uma renda muito grande para a cidade e foram, assim, rapidamente fechados. O mais famoso deles, por exemplo, foi o Cassino da Urca, cujo prédio depois abrigou, inclusive, a extinta TV Tupi. Aquele hotel que tem lá em Petrópolis, o Quitandinha, também era um cassino importante. Em Copacabana tinha um outro cassino importante, que era o Cassino Atlântico, um prédio que inclusive não existe mais, ele foi demolido para dar lugar a um shopping. Mas enfim, era uma atividade que era bastante importante em várias cidades do Brasil, como eu falei, especialmente no Distrito Federal, e que o Dutra determinou o seu encerramento. Bom, na política externa, aqui são algumas informações bastante significativas para nós comentarmos aqui. O Dutra, dentro da coerente com o pensamento dele, a política externa dele promoveu um alinhamento enorme aos Estados Unidos, dentro daquele contexto da Guerra Fria, que se seguiu ao final da Segunda Guerra Mundial. E aí eu separei aquelas que foram as medidas mais importantes que demonstram isso, né? Primeiro, o rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética, né? O Brasil rompeu relações só depois, muito tempo lá na frente, que o governo de João Goulart esboçou a restabelecer, mas acabou que não aconteceu com o golpe militar. Mas isso é assunto que veremos um pouco mais à frente. Também o governo brasileiro sediou a Conferência Interamericana de Manutenção da Paz e Segurança no Continente. Essa conferência aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e inclusive o presidente norte-americano, Harry Truman, acabou comparecendo. E aí duas decisões bastante importantes. A assinatura do chamado TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, em 1947. Como o próprio nome já diz, os signatários desse tratado se comprometiam a um país ajudar o outro caso houvesse uma agressão externa, né? Dentro desse contexto da Guerra Fria,
eu costumo dizer que o TIAR equivaleria aqui na América Latina o que era a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ou seja, na verdade, era um instrumento militar para defender os países da América Latina contra alguma suposta agressão socialista, comunista, alguma coisa que se assemelhasse a essa intenção. E também os Estados Unidos propôs, né, e vários países, né, praticamente todos os países da América aceitaram a criação da Organização dos Estados Americanos, a OEA, logo no ano seguinte, 1848. Teoricamente, a OEA seria um instrumento que deveria promover o chamado pan-americanismo, ou seja, uma maior integração política, diplomática e até econômica entre os países da América. Só que de fato não foi isso que aconteceu, né? Na verdade, enquanto aconteceu a Guerra Fria, a OEA foi durante muito tempo um instrumento de interferência dos Estados Unidos nos assuntos internos dos países americanos, né? Eu costumo dizer o seguinte: qual era a visão que os Estados Unidos tinham da América Latina? Fazendo uma análise, uma proporção aqui, né? A América Latina estaria para os Estados Unidos como o leste europeu estava para a União Soviética, ou seja, uma área de influência onde o adversário, o inimigo externo, não poderia ter qualquer tipo de influência na região. Então, se a gente for ver no leste europeu, por exemplo, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, né, eram países muito controlados, seus governos eram muito vigiados pela União Soviética durante toda a Guerra Fria. E o mesmo aconteceu aqui na América Latina, ou seja, era uma região considerada estratégica politicamente para os Estados Unidos. Então, também aqui, a política externa norte-americana não aceitaria, né, que houvesse qualquer tipo de influência socialista aqui nessa região. Um pouco mais à frente, em outra aula, a gente vai até entender por que a Revolução Cubana acabou quebrando um pouco essa estratégia norte-americana. Mas também é um assunto que veremos um pouco mais à frente. Antes de prosseguir, 2 comentários. Primeiro deles, o alinhamento com os Estados Unidos, no pensamento da equipe lá do governo Dutra, atendia dois objetivos. Primeiro, um objetivo que representava o pensamento do governo mesmo. O governo brasileiro era um governo conservador e, portanto, era natural que ele tivesse um alinhamento com os Estados Unidos. Segundo, que o governo imaginava que esse alinhamento traria benefícios econômicos ao Brasil, né? Eles olhavam para trás e viam que durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Getúlio promoveu a aproximação com os Estados Unidos, o Brasil teve benefícios econômicos e talvez manter essa aproximação agora também traria outros benefícios, né? Bom, um outro comentário também importante. Em 1947 ocorreu uma importante Assembleia Geral lá na ONU, e foi nessa Assembleia Geral que se aprovou o plano de partilha da Palestina. A região da Palestina foi dividida num território sob controle dos árabes palestinos e um outro território controlado pelos judeus, certo? Esse território controlado pelos judeus é que inclusive deu origem ao Estado de Israel. Por que eu puxei esse comentário aqui? Porque essa sessão foi presidida exatamente pelo embaixador brasileiro, Oswaldo Aranha. Ele que presidiu essa sessão, que acabou, né, de certa forma, responsável pela origem do Estado de Israel. Bom, do ponto de vista interno, o que esse alinhamento com os Estados Unidos trouxe de mudanças aqui dentro? Primeiro, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, né, teve, portanto, uma existência efêmera, que já em 1947 o seu registro foi cassado, ele foi colocado na ilegalidade. Então, seus deputados, por exemplo, perderam o mandato. Luiz Carlos Prestes, que era senador, foi eleito lá em 1945, perdeu também
o seu mandato, e com isso o PCB passou a ser um partido, digamos assim, clandestino, que não podia ter uma representação oficial, né? Só reforçando que o Brasil já tinha rompido relações, inclusive com a União Soviética. E uma curiosidade interessante, o governo Dutra, usando aquela legislação sindical, que, como eu mencionei há pouco, não tinha mudado, durante o governo dele ocorreu a intervenção em 143 sindicatos, ou seja, em 146 sindicatos, suas diretorias foram afastadas e foram nomeados interventores no lugar delas pelo Ministério do Trabalho. Por que eu falo que isso é uma curiosidade? Porque durante o Estado Novo, a ditadura do Getúlio, né, ocorreram muito menos intervenções em sindicatos. Então, olha que contradição. Justamente num governo de um período democrático, teremos mais intervenções em sindicatos do que ocorreram durante a ditadura do Getúlio. Bom, também o governo determinou o fechamento de uma central sindical que começava a ser organizada naquele momento, né, a CGT, certo? Só que, como eu comentei há pouco, pela CLT, pela legislação sindical do Brasil, sempre é bom reforçar, a CLT tinha duas partes, uma parte que se referia aos direitos trabalhistas efetivamente e outra que se referia à legislação sindical. A legislação sindical não permitia que existissem centrais sindicais. Então o governo usou a lei para poder determinar o fechamento de uma central que começava a tentar se organizar naquele momento. E também foi durante o governo Dutra que foi criada a Escola Superior de Guerra, né, que ela vai se inspirar numa instituição muito semelhante que havia nos Estados Unidos. Tanto que vários militares brasileiros ficaram um tempo nos Estados Unidos, estudaram lá para trazer os conhecimentos para o Brasil e aqui fundar uma escola superior de guerra. O que seria a Escola Superior de Guerra? Uma instituição como se fosse de pós-graduação de ensino militar, que nem a pessoa faz mestrado, doutorado numa universidade. Ali seria uma escola de altos estudos das Forças Armadas, inclusive aberta à participação de civis. Só que, evidentemente, a imensa maioria das pessoas que por ali passam são militares. Essa instituição, a gente vai voltar a falar sobre ela futuramente, porque os militares, uma grande parte dos militares que participaram e que estudaram na Escola Superior de Guerra estarão entre algumas das principais figuras do golpe militar de 1964. E é importante já demarcar aqui que foi na Escola Superior de Guerra que foi formulada a chamada Doutrina de Segurança Nacional, que, como veremos à frente, será um dos principais argumentos para justificar o golpe em 64. O que significava, bem resumidamente, essa doutrina? Que caberia às Forças Armadas não apenas garantir a defesa de nossas fronteiras, embora isso fosse a sua principal missão, mas existiriam outras ameaças à nossa própria segurança, né? Existiria uma guerra ideológica no mundo e os nossos inimigos externos, os inimigos diante dessas fronteiras ideológicas, também teriam representantes infiltrados aqui dentro, né? Lógico, especialmente se tratando quem? Os comunistas. Então, as Forças Armadas deveriam estar preparadas para intervir na situação política interna como forma de garantir a nossa segurança, uma vez que o nosso inimigo não estaria apenas além de nossas fronteiras físicas, mas estaria também atuando internamente aqui no Brasil. Portanto, é importante destacar isso. Você tinha, além da fronteira física do nosso território, também existiria essa fronteira ideológica, né? A fronteira entre o que eles chamavam do mundo livre e democrático contra o que eles também chamavam de totalitarismo comunista. E diante dessa ameaça, as Forças Armadas deveriam estar preparadas para intervir na situação política interna. Bom, do ponto de vista econômico,
o governo do Dutra representou uma mudança muito significativa em relação ao governo do Getúlio. Na verdade, o governo do Dutra adotou uma política econômica francamente identificada com o liberalismo, coisa que Getúlio não tinha feito. É bom lembrar que durante o tempo da era Vargas, o Estado brasileiro fez uma profunda intervenção na economia, né? Uma intervenção com qual sentido? Promover a modernização do país, o desenvolvimento do capitalismo, da indústria e, como eu comentei aqui em oportunidade anterior, a ideia era que o Brasil tivesse um capitalismo onde o capital nacional fosse o ator cada vez mais principal. O capital estrangeiro nunca foi proibido, mas deveria ser, ao longo do tempo, um coadjuvante nesse processo de desenvolvimento. Não foi isso que aconteceu aqui. Né? O governo Dutra, a equipe econômica dele, praticamente desregulamentou a economia, acabou com todo tipo de protecionismo, seja pelo câmbio, seja pelas tarifas alfandegárias, né? O Estado reduziu significativamente sua intervenção na economia. Só que, no entanto, a nossa indústria, despreparada para essa concorrência externa, né? É bom lembrar que é uma indústria que estava ainda em processo de formação, de constituição, era muito difícil para ela conseguir competir em condições quase que de igualdade com os produtos importados. Então, houve uma enormidade de falências e principalmente trazendo problemas sociais como o desemprego. Né? A nossa balança comercial ficou bastante deficitária, o Brasil cada vez mais importava mais do que exportava, lembrando sempre que o Brasil, quando exporta, ele exporta principalmente o quê? Produtos praticamente primários. E quando abre a sua economia, passa a importar muitos produtos industrializados, que têm um valor agregado muito maior. Daí você entender por que havia déficit na balança comercial. Então o próprio governo, pouco a pouco, foi revendo um pouco esse liberalismo cambial e alfandegário. Pouco a pouco ele foi restabelecendo algum tipo de protecionismo. Mas o dano que essa política causou naquele tempo foi muito grande. Tanto que o Dutra tornou-se um presidente muito impopular, principalmente junto à classe trabalhadora, né, vitimada pelo desemprego, por uma inflação que estava crescendo, né, e sem contar que a dívida externa do Brasil também aumentou, né, significativamente naquele tempo. Como eu comentei há pouco, a aproximação do governo Dutra com os Estados Unidos, além da questão ideológica, ela tinha um objetivo pragmático. Imaginava-se que com essa aproximação o Brasil teria acesso a recursos, investimentos, como aconteceu durante a Era Vargas. E parecia que isso ia acontecer, porque foi estabelecida uma comissão mista Brasil e Estados Unidos, certo? Essa comissão fez vários estudos da economia brasileira, aquilo que a gente chama dos pontos de estrangulamento, nossos problemas na área de energia, infraestrutura. Então, realmente, alguns projetos foram até elaborados, só que os recursos, na prática, praticamente não vieram, ou vieram numa quantidade muito pequena. E aí, como é que a gente pode entender isso? Lá na Segunda Guerra Mundial, no tempo que o Getúlio governou como ditador, os Estados Unidos precisavam de nós, né, por conta da guerra. Como comentamos naquela oportunidade, o Brasil era visto como uma região estratégica tanto para os Estados Unidos como para a Alemanha. E o Getúlio ficou meio que fazendo um leilão entre os dois para ver quem oferecia mais vantagens. Como naquele tempo os Estados Unidos precisavam de nós, ofereceram uma grande vantagem, ou melhor, grandes vantagens ao Brasil, né? Entre as grandes vantagens que eles ofereceram foi o financiamento para construir a Companhia Siderúrgica Nacional. O Dutra imaginou que isso poderia se repetir, mas acabou que não aconteceu. Na verdade, na política externa norte-americana, eles deram muito mais apoio financeiro à reconstrução da Europa, uma vez que eles, no cálculo da política externa deles, eles entendiam que a ameaça de expansão do socialismo era muito mais forte na Europa do que aqui na América Latina.
Portanto, era necessário que ocorresse muito investimento lá na Europa Ocidental para que aqueles países se recuperassem muito rapidamente, oferecessem bem-estar às suas populações, para que elas não pensassem que o socialismo fosse a melhor alternativa para elas. Né? Foi naquele contexto, inclusive, que foi criado o Plano Marshall. Pois bem, essa mesma generosidade, entre aspas, que houve em relação à Europa, do ponto de vista econômico, financiamentos, empréstimos, não aconteceu aqui na América Latina. Portanto, do ponto de vista de benefícios, esse alinhamento do governo Dutra com os Estados Unidos não trouxe praticamente benefício algum. Um bom exemplo disto é que o plano mais ambicioso do governo foi o chamado Plano SALT, que recebeu essa denominação por conta dos seus principais objetivos, que era saúde, alimentação, transporte e energia. Então, era um plano realmente robusto, prevendo vários investimentos para resolver aqueles pontos críticos, né, tanto do ponto de vista econômico como social, e para eles serem executados demandariam muito de recursos externos, e esses recursos acabaram não vindo. Ao final, na verdade, de várias obras, investimentos previstos, praticamente só 2 é que foram realizadas. A pavimentação da nova rodovia Rio-São Paulo, não por acaso dá até o nome de rodovia Presidente Dutra, como também a hidrelétrica de Paulo Afonso, certo? Tirando essas 2 obras aí, nenhuma outra que fosse significativa e marcante. Então, o plano, do ponto de vista dos projetos, era até um plano interessante, mas no que se refere à execução, a sua execução foi extremamente tímida, resultados muito tímidos. E aí, qual vai ser o resultado disso? Ao final, no seu último ano de governo, o Dutra era um presidente muito impopular. Né? Por quê? Porque a economia praticamente estagnou, aquela industrialização que foi muito acelerada na era Vargas não teve nenhum grande avanço no governo dele. Nossas contas públicas estavam numa situação também pior, né? Principalmente devido aos déficits comerciais, e como aconteceu, né, a falência de muitas indústrias, o desemprego foi muito alto. Né? O governo Dutra foi um governo que não deu tanta atenção aos aumentos salariais, sempre ficavam bastante abaixo da inflação, então isso tornou ele um presidente muito impopular. E aí, em 1950, não por acaso, né, cresceu, né, uma articulação para lançar Getúlio Vargas à presidência. Né? O Getúlio Vargas, embora fosse senador, pouquíssimas vezes foi ao Congresso, ele ficava isolado em uma de suas fazendas lá no Rio Grande do Sul, lá em São Borja. Então começou-se uma articulação para ele ser lançado candidato, o Getúlio acabou aceitando, certo? Candidato-se à presidência, tem como vice um político lá do Rio Grande do Norte, Café Filho, pelo Partido Social Progressista, e o Getúlio teve uma vitória também bastante significativa. Ele obteve 48,73% contra o Eduardo Gomes, candidato pela UDN, que obteve 35,76%. Portanto, era a segunda vez que a UDN perdia uma eleição presidencial, e mais uma vez com o mesmo Eduardo Gomes. Aqui os candidatos a vice, o Café Filho obteve 35,76%, uma diferença bem menor em relação ao vice da outra chapa, que era também da UDN, 33,26%, né, do mesmo partido do Eduardo Gomes. E vocês devem estar se perguntando por que existem essas diferenças percentuais aqui. Porque naquele tempo, ao contrário do que acontece hoje, quando as pessoas iam votar para presidente, as pessoas votavam em separado para presidente e para vice. Portanto, a pessoa podia votar para presidente no candidato de uma chapa e no vice da outra chapa, ou poderiam até
votar no candidato a presidente de uma chapa e votar nulo para vice-presidente. Quer dizer, então existia essa opção. Daí vocês veem esses percentuais aqui tão diferentes uns dos outros. É diferente do que acontece hoje, que quando você vai votar para presidente, você vota na chapa. Tanto que no presidente aparece o nome do candidato na chapa, mas né, na cédula, perdão, na urna eletrônica, certo? Mas você já sabe que ao votar naquele candidato a presidente, automaticamente está escolhendo também o vice da sua chapa, o que não acontecia naquela época. Futuramente veremos que isso aqui vai trazer uma crise política, mas é assunto que veremos mais adiante. Uma curiosidade aqui dessa eleição. O PSD se dividiu nessa eleição. Eu comentei aqui numa outra oportunidade que o PSD foi um partido criado por algumas lideranças getulistas, em grande parte ex-interventores nos estados, na época do Estado Novo. Então, o PSD oficialmente lançou um candidato próprio, Cristiano Machado, só que, como eu falei, o partido, embora tenha lançado um candidato, ele chegou bastante dividido na eleição. Lideranças importantes, influentes dele e com bastante popularidade, como, por exemplo, o governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, apoiaram o Getúlio Vargas. Então, embora o Cristiano Machado fosse candidato pelo PSD, a maioria das suas principais lideranças acabaram apoiando Getúlio. Então ele acabou alcançando 21,49% e ficou em terceiro lugar. Durante muito tempo, hoje em dia isso não se fala mais, mas durante muitos anos usava-se, a partir desse resultado, criou-se uma certa gíria que era usada em época de eleição, quando algum partido apresentava um candidato e esse candidato não recebia apoio nem mesmo das pessoas do seu partido, dizia-se que ele foi cristianizado, ou seja, embora ele fosse candidato, o seu partido na prática não deu a ele o apoio necessário para ele ser um candidato competitivo. Mas enfim, já nos aproximando aqui para o final, um comentário importante. O Getúlio tinha ficado anteriormente 15 anos no poder, de 1930 a 1945. Em nenhum daqueles períodos que vimos aqui, ele foi eleito pelo voto direto, pelo voto popular. Essa foi a primeira e única vez que o Getúlio será eleito pelo voto popular. Deveria governar por 5 anos. Deveria governar de 1951 a 1955. Só que, como veremos aqui, não é isso que vai acontecer. É o assunto da nosso próximo encontro, quando vamos falar exatamente desse governo dele, desse governo em que ele chega ao poder pelo voto popular. Bom, aqui estou recomendando a vocês as páginas do livro que vocês já receberam e que eu sugiro que vocês leiam, certo? E por hoje o que a gente tinha que falar era isso. Então, mais uma vez agradeço a atenção de vocês. No nosso próximo encontro vamos falar sobre o governo de Getúlio e agradeço mais uma vez, reforço aí a gratidão pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.